Olá, amigos do Nepom. Estamos mais uma vez reunidos aqui neste sábado, 17 de outubro de 2020, para a nossa palestra semanal doutrinária com o tema do nosso mês, Doutrina Espírita e os Desafios da Família. Hoje, a palestra será sobre mediunidade na infância, com o expositor espírita Paulo de Tarso, que é trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada e é assessor de comunicação da Federação Espírita do Estado da Bahia. Antes de começarmos, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a leitura do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título Bem-aventurados que têm puro coração. Leremos o item 4. Pois, o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por que, ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe foram o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões, capazes de modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Diante dessa leitura, vamos iniciar nossos trabalhos, agradecendo ao Mestre Jesus, pedindo que nos dê força, nos dê fortaleza para prosseguir nas atividades diárias. Ilumine o expositor do dia com esse tema tão importante para a nossa vivência, para os pais, para os familiares, que não sabem como lidar com os defeitos da mediunidade quando afloram na infância. E que os conhecimentos de hoje nos sejam úteis e que saibamos aplicar na nossa vida. Graças te damos, Jesus, que assim seja. Boa palestra a todos.
Olá, meus amigos, tudo bem? Muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo luz e paz. Eu queria agradecer aos nossos amigos do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar do Estado da Bahia, esse grupo de amigos queridos que fazem esse trabalho espetacular em nome da doutrina e que trazem hoje, através desta provocação feita à minha pessoa, um tema de muita relevância. Eu vejo muitas vezes pessoas perguntarem a respeito desta temática. Afinal de contas, a mediunidade é uma coisa sempre que desperta muita curiosidade, sobretudo quando está envolvendo crianças. A mediunidade na infância é, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes e palpitantes dentro dessas questões da curiosidade humana sobre o fenômeno da mediunidade. A mediunidade, conforme assim Allan Kardec vai nos trazer no livro dos Médiuns, ele diz que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência de espíritos é um médium. A faculdade é inerente ao homem, ele vai continuar. E diz assim, não constitui privilégio, pois pode... dizer-se assim que todos, em graus diferentes, são médios. Então, a mediunidade é algo comum, é algo que está, de certa forma, intrínseco à espécie humana, por conta de características próprias do fenômeno, sobretudo da presença, da influência do corpo físico e das suas predisposições biológicas e também do perispírito. O grande instrumento da realização mediúnica, que é o perispírito, que, como todos nós estamos dentro de um aparelho psicofísico inteligente, consciente, que tem a possibilidade de o cérebro não somente expressar ações, não somente dar vazão a necessidades, mas também a processos cognitivos, somos um aparelho muito adaptado e perfeito para as influências espirituais. Questão 459 de O Livro dos Espíritos, estamos todos sobre a égide das grandes influências mentais, portanto, estamos todos sobre a égide da influência espiritual, e nós, todos como espíritos encarnados, temos também essas influências, trazendo sugestões, trazendo, de certa forma, oportunidades para que possamos ceder parte do nosso aparelho para que outras consciências possam assim se manifestar. Portanto, a mediunidade é um fenômeno que está ligado à biologia, está ligado ao corpo, está ligado ao perispírito. E, portanto, todos temos essa possibilidade de expressão. Qual que é a questão? A questão é que uma criança, quando está em processo de formação, a criança, quando está em processo de elaboração, essa criança, ela passa por uma série de etapas até poder constituir-se enquanto um ser psíquico, um ser que tem a sua ciência sobre a sua individualidade, sobre a sua personalidade, sobre aquilo que ele é, aquilo que ele deixa de ser, o que é o mundo, a sua subjetividade, a sua característica de interpretação das coisas. Então a criança, ela de certa forma, ela, embora não seja uma página em branco, como poderiam dizer existencialistas mais apressados, a criança traz um conteúdo inconsciente muito já preenchido de vidas passadas. E não somente isso, vinculações com outros seres de outras vidas. Pessoas que conviveram com ela em cenários diferenciados e que de um grau ou outro têm vinculações, quer seja do ponto de vista da amizade, quer seja do ponto de vista também dos sentimentos que não são muito bons. Uma criança é um espírito que encarna, que traz uma história, que traz todo um conjunto que vai aqui se apresentar. E é esse conjunto psicofísico que tem a possibilidade de uma expressão mediúnica, que no caso seria servir de intermediário entre um ser que está em um outro plano e aqueles que estão neste plano físico, portanto o médium estar ali no meio fazendo este papel do intermediário, nesse caso a criança também teoricamente poderia ser. Todo o processo mediúnico ele vai passar na cabeça, ele vai passar no cérebro, ele vai passar no psiquismo. E uma criança que está vivendo o seu estágio inicial e que está se elaborando psiquicamente,
ela pode ter uma carga, digamos assim, adicional de psiquismo, ou de subjetividade, ou de influência, ou de percepção de algo que não corresponde à realidade objetiva, e isso fazer com que esta criança possa, através de um fenômeno mais ostensivo, vir a contrair ou vir a adquirir algum tipo de distúrbio psíquico, sim, por conta da não inserção desse processo de uma forma natural na sua vida. O processo, basicamente, ele acontece em paralelo ao próprio desenvolvimento psíquico do ser. E o que acontece? Aquela criança que está no começo, que é ainda né, que está em processo de formação, se o nível dessas informações, se o conjunto dessa obra estiver fora do seu alcance cognitivo, se estiver estiver lhe trazendo uma dissonância de realidade em relação àquilo que seja a sua percepção do mundo, ele pode vir a ter problemas, sim. A mediunidade, portanto, nessa fase da vida, não é uma coisa tão graciosa quanto quando ela acontece num período posterior, quando o indivíduo já está elaborado, ele já está com sua mente formada, ele já está com seu psiquismo mais ou menos decidido, ele já tem mais ou menos uma ideia do si mesmo, do mundo, e ele está maduro para enfrentar essa nova possibilidade de incorporar na sua expressão consciências extrafísicas, consciências outras que venham lhe sugerir, quer seja como passageiro ou como aquele que dá passagem, ou quer seja como simplesmente aquele que vai ser influenciado para a sua própria conduta durante o dia a dia. Então esse conjunto, ele quando está mais bem adaptado, quando ele está mais amadurecido, quando ele já está pronto, é portanto um período mais oportuno para quando a mediunidade assim se apresenta. Mas nós não podemos evitar, porque enquanto um aparelho que tem todos os atributos necessários para receber, para fazer os acoplamentos espirituais, a criança também pode ser influenciada. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes os espíritos eles não se servem desse aparelho porque ele realmente é um aparelho que tem pouca capacidade de expressão. Ele não tem ainda um conteúdo cognitivo, intelectual, ele ainda não tem uma ideia, ele ainda não tem um processo, a fala ainda não está, os sentidos ainda não estão apurados, a forma, os movimentos ainda não possuem o vigor necessário e, portanto, muitas vezes é um aparelho que não é muito bom, não é muito útil, não é muito eficiente por parte da comunicação. Então, os espíritos que estão mais bem aquinhoados de uma moral elevada, eles provavelmente não vão se servir da criança. Por outro lado, a criança tem, em determinados momentos, é muito comum se perceber, determinados tipos de mediunidade que não sejam da psicofonia, mas sobretudo da vidência, da audiência, aquela mediunidade que permite o contato, o intercâmbio, é o índiozinho, é o amiguinho, são aquelas figuras que vão se apresentar para a criança e a criança então leva aquilo aos pais, que normalmente a depender da sua preparação, a depender do seu conteúdo, da sua crença, a depender do seu conjunto, eles vão entender isso de uma forma mais natural ou vão entender isso de uma forma mais grave, não é? Porque existem aí as questões culturais que dizem que esse tipo de manifestação é típica dos processos de possessão demoníaca. Há outros que acham que isso é um processo de cisão, de fragmentação psíquica, portanto, que seria a matéria de uma doença ou de um assunto terapêutico que deveria ser endereçado naquele momento. Então existem muitas crenças religiosas obliterantes da aceitação do fenômeno. Então muitos são os casos de crianças que recebem essa possibilidade e que são muito mal vistos ou que pelo menos são muito mal trabalhados do ponto de vista da educação, do ponto de vista da sociedade, principalmente do ponto de vista das suas famílias. Então, quando acontece uma situação dessa, em muitos casos é um verdadeiro desastre. Eu acompanho muitos casos desse tipo, de crianças que estão em lares de pessoas que têm cultura religiosa diversa da espiritualidade e que elas simplesmente não aceitam. Levam as crianças para os seus templos religiosos para passarem por rituais, quase que rituais de exorcismo,
rituais muito fortes, muito impressionantes para aquela pessoa que está ainda na inocência, construindo o seu processo psíquico. Isso é muito grave, isso pode trazer feridas muito profundas e levar essas crianças a fobias, levar essas crianças a fragmentações desnecessárias por conta da violência, como que isso é enfrentado. Outros, porém, são tratados como loucos, são até internados em hospícios, porque, de certa forma, ver pessoas que não existem, conversar com pessoas que não estão sendo possíveis de serem vistas pelos seus pais, isso pode dar uma ideia, uma conotação de doença. E a doutrina espírita, de certa forma, ela traz um manancial muito seguro em relação à manifestação da espiritualidade, da mediunidade em crianças. Sobretudo com recomendações muito profundas. Aquilo que eu falei sobre o desenvolvimento psíquico do ser, moral, né? A gente tem três desenvolvimentos, melhor dizendo: o físico, né? Que é o aparelho físico do corpo; o psíquico, que é a percepção de si mesmo, as suas fases existenciais, a sua segurança, estabilidade emocional; e aquilo que é o moral, que seriam suas aquisições morais, que vão permitir que esse indivíduo tenha resiliência para com as interferências espirituais, as energias que podem, de certa forma, estar influenciando na sua vida. Então, esses três desenvolvimentos, Allan Kardec trata isso muito bem lá no Livro dos Médiuns, não é? Quando ele fala sobre essa questão a respeito do desenvolvimento do indivíduo. Quando ele vai lá por volta do item 221, ele vai dizer que existe aí um inconveniente nesse momento da infância de se trazer a mediunidade de maneira mais ostensiva, de maneira mais corriqueira, normal para as crianças, porque elas ainda não têm a sua formação devidamente estabelecida. O Espírito Emmanuel, lá na obra O Consolador, aí no item 109, ele vai falar também sobre isso e vai se referir àquele episódio dos 7 anos. Né? Essa história dos 7 anos é muito interessante, porque ela fala que o espírito, quando chega no corpo, ele fica mais ou menos até o 7º ano no chegar, no se adaptar, no se assentar na sua vida, no perceber-se enquanto um ser no meio. Tem fases importantíssimas da construção da psique aí nesse contexto. Não é? Eric Berne, ele chega a dizer que até os 5 anos nós temos um gravador psíquico que grava muitas coisas que vão definir praticamente todo o nosso comportamento, toda a nossa autopercepção durante a vida, né, até os 5 anos. Então o espírito é uma fase muito rica de aprendizado, de coleta de informação. O espírito está ali atento, percebendo tudo, captando tudo, entendendo tudo, e com isso ele começa, de certa forma, a ter uma vontade de ir mais para o mundo, ou a se recolher mais, vai formando um pouco o seu temperamento, vai construindo um pouco a forma como que ele vai caminhar pelos anos da sua existência. Então os 7 anos seriam esse período. Até os 7 anos fala-se muito de que existe ainda portais que estão abertos, possibilidades de uma clarividência, de uma possibilidade de fenômenos mediúnicos mais ostensivos, porque ali ainda não existe um fechamento, um total distanciamento desse momento da encarnação. Após esse período, existe um esquecimento, existe uma integração, existe uma assimilação do processo desses fenômenos, quando eles não se transformam em traumas, quando eles não se transformam em medo, quando eles não se transformam em fobias. Eles são perfeitamente assimilados e a criança vai viver sua vida sem maiores problemas. Então esses 7 anos, né, que o Espírito Emmanuel vai nos apresentar, ele está bastante em consonância com as observações do Dr. Ian Stevenson, que ele vai um pouco mais, até 12 anos, que as crianças que lembram, que são os seus grandes objetos do estudo da reencarnação, que ele faz justamente relatos de crianças que se lembram de vidas passadas, e a partir daí ele vai fazer um estudo dizendo que essas crianças, se realmente aquilo faz sentido, é fidedigno, etc. E essas crianças que lembram com muitos detalhes, nomes, lugares muito específicos, quando elas chegam numa determinada idade, elas esquecem, elas vão perdendo aquele link, aquele vínculo, e não tem mais a capacidade que tinham de viver naquele mundo de uma vida passada.
mais ou menos aí por volta dos 12 anos, que é justamente esse momento em que o espírito deixa de fazer essa conexão com a vida passada. Então, esse primeiro momento realmente é extremamente importante para a fixação da estrutura do ser. Então, quando a gente coloca um fenômeno mediúnico nesse meio, o que pode acontecer? Pode acontecer de um indivíduo criar uma cisão. Ele pode não fazer muito boa diferença, e muito bem, ele não pode diferenciar muito bem entre a realidade e aquilo que é um fenômeno que está acontecendo com ele, que ele acha que não é exatamente aquilo que ele percebe que é uma outra coisa. Ele começa a viajar nisso e vai construindo uma ideia frágil sobre a realidade objetiva, e ele pode criar um problema aí. Ele pode ter um problema aí, um problema na sua própria construção, ele pode ter um problema no seu próprio entendimento a respeito do que seja a realidade. Então não é recomendável de forma objetiva que as crianças sejam estimuladas ao desenvolvimento da sua mediunidade. Não é recomendável que as crianças frequentem reuniões mediúnicas. Não é recomendável que as crianças estejam no ambiente do desenvolvimento mediúnico. Não é recomendável que as crianças passem por um processo de educação mediúnica como se elas já fossem médiuns experimentados. Allan Kardec chega a dizer que existem crianças de 12 anos que são muito maduras e que, portanto, já têm uma complexão física, uma complexão moral que já suportaria um processo de uma mediunidade. Estamos falando de um homem do século XIX, que lá no século XIX, provavelmente o amadurecimento era muito mais precoce. Não podemos esquecer que Allan Kardec, com 20 anos, era empreendedor na França, ele já desenvolvia atividades educacionais, ele já se preparava para escrever livros. Veja hoje as crianças com 20 anos, os jovens com 20 anos, e pergunta se esses seres têm maturidade para esse tipo de empresa. É claro que não. Naquele tempo, talvez por conta da vida mais curta, por conta dos estímulos, as crianças amadureciam mais cedo. Mas hoje, do jeito que nós vivemos, o fantasioso se estende a muito mais do que os 30 anos, pessoas que estão vivendo a síndrome do Peter Pan, pessoas que ainda não conseguiram amadurecer, que não conseguem resolver suas frustrações, que não conseguem elaborar muito bem seus processos. Então essas pessoas vão ter dificuldade em lidar com o fenômeno mediúnico, além, claro, da estruturação do ego, conforme assim Joana vai dizer, Joana de Ângeles, ela diz que esse momento da estruturação do ego, a mediunidade pode, em um determinado momento, vir a complicar um pouco a situação, se não for trabalhada da forma correta. E como seria essa forma correta? Bom, primeiro, pensar que a prioridade de uma criança, de um jovem, de um adolescente é a educação do mundo, a educação técnica, a educação moral, a educação cívica, a educação do ser enquanto um cidadão, um ente no mundo, que interage no mundo, que vive no mundo moral, que vive no mundo decente, que tem valores, que considera o outro, que tem noção de sociedade, etc. Esse tipo de educação, ela é primaz, é prioritário sobre qualquer outro tipo de educação. Então, nós temos aí, a prioridade é essa. Então, se o indivíduo, de repente, eclode uma mediunidade de maneira precoce, como se diz, uma mediunidade ostensiva, de maneira precoce, o que tem que se fazer é um acolhimento dessa pessoa, no sentido de que essa criança não se sinta rejeitada, mas também não se sinta estimulada a desenvolver aquilo, como se ela fosse um ser de especial, como se ela fosse um mensageiro das estrelas, como se ela viesse, de certa maneira, alterar a sua percepção de si mesmo, a partir do processo do seu conhecimento da mediunidade. Então a criança, ela precisa ser acolhida amorosamente. O pai pode ouvir a história do filho sem estimular, mas também sem desconstruir. O amiguinho chegou, papai, o amiguinho está aqui conversando comigo. Ah, que legal, que bom, manda um abraço para ele. Encerra o assunto, trata com naturalidade, sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de ficar contando para as pessoas e principalmente na frente do filho, para que o filho ache que aquilo é uma coisa espetacular, que ele é o portador de uma mensagem espetacular, portanto ele é um ser diferente dos seus amiguinhos. Então qualquer coisa que possa superestimar ou estimular o ego não deve ser uma prática educacional válida quando o fenômeno da mediunidade aparece dentro de casa. Outra coisa importante é lembrar que o ambiente da casa, quando existe uma antena aberta, é muito mais sensível.
Então, uma casa que não tem valores, uma casa que as pessoas brigam, uma casa onde não há união, uma casa onde as coisas são todas feitas, são mal feitas, são jogadas de qualquer jeito, uma casa dessa, com antena psíquica aberta, ela pode ser, essa criança, o mecanismo, o vetor, sim, dos processos coletivos de obsessão. Então aí pode sim trazer, essa criança pode ser o porta-voz de um mecanismo obsessivo severo. Né? Os fenômenos poltergeists, conforme assim algumas pesquisas denotam, jovens no pleno ardor do seu desenvolvimento sexual, da sua energia, da sua testosterona, da sua capacidade reprodutiva, eles são médiums poderosos quando tem essa possibilidade de efeitos físicos, favorecendo a ação desses espíritos perturbadores que jogam as coisas para cima, justamente em casas onde esses jovens estão. Então é importante perceber que quando se identifica uma mediunidade dentro de casa, é super importante pensar na possibilidade da manutenção de uma egrégora pacificada, uma egrégora que esteja baseada em valores elevados. O evangelho no lar, a leitura de textos educativos, trechos construtivos. A criança vai dormir, ela vai dormir preparada para uma noite de sono, sem aquelas palpitações, sem aqueles pesadelos. Papai, há uma pessoa no quarto. Trabalhar uma imunidade espiritual, uma imunidade psíquica em casa, para que essas entidades elas não se sintam estimuladas a usar esse aparelho pequeno ainda, esse micro aparelho, como um mecanismo para poder expressar-se para aqueles que são os verdadeiros perseguidos. Então, a família tem uma responsabilidade de acolher amorosamente, preparar o ambiente da casa sem que esse ambiente esteja diretamente vinculado ao processo mediúnico daquela criança, mas à casa como um todo, ao processo da própria família, porque ali é um ambiente coletivo, uma egrégora coletiva que precisa ser trabalhada. Uma outra questão que é importante também para os pais é prestar atenção na qualidade desse fenômeno que está sendo expresso pela criança. Se de repente mostra que a criança tem uma perda da realidade objetiva, se ela está, de certa forma, fugindo, ela está mostrando algum comportamento que tenha um traço esquizoide, alguma coisa que seja característico de um algo que não está na sua normalidade, porque a mediunidade ela não desloca o ser do seu eixo. A mediunidade, o indivíduo permanece íntegro, ele permanece no seu estado, ele não tem delírios. O indivíduo que é um médium, ele não delira. Ele não tem aquela coisa daqueles devaneios, daqueles surtos de lugares. Isso são já efeitos no psiquismo. Então, é prestar atenção se a criança está se manifestando com natureza, com naturalidade, de uma forma tranquila, ou se ela já está trazendo visões já fruto não só do seu processo mediúnico, mas já para além disso, das cisões que ela vem realizando e das suas superexcitações do seu aparato psíquico. É importante. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a profilaxia, o trabalho, as terapias empregadas, elas tanto estão no campo da espiritualidade quanto no campo da matéria, ou no campo do psiquismo. É preciso que entender, aí as pessoas experientes poderão fazer esse diagnóstico de uma forma mais precisa, se ali existe um fenômeno puramente espiritual, se existe um fenômeno puramente psíquico, ou se existe um fenômeno que já está imbricado em todos esses domínios, para que as ações sejam endereçadas nos campos certos. Porque se nós pegarmos um indivíduo que tem simples manifestações espirituais para ser tratado com Ritalina, para ser tratado com remédios típicos para crianças que estão superexcitadas, ou para simplesmente tomando calmantes, né, ansiolíticos, etc., nós podemos estar simplesmente dando um tratamento equivocado àquele fenômeno, àquela coisa que está ali se manifestando. Por outro lado, se tratarmos como espiritualidade apenas, só espiritualidade, fenômenos que já estão
denotando um desligamento da realidade objetiva, uma desconexão com o mundo real, já em vias de um surto psicótico, é claro que ali precisa de uma intervenção médica, existe um trabalho médico que precisa ser feito ali na criança. Então, percebeu que existe o fenômeno, primeiro o movimento é esse, é de se aproximar, de acolher. Mas se a minha religião não permite que eu faça isso, se a minha religião acha que isso é coisa do outro cara lá, do lado de baixo, do vermelhudo lá de baixo, aí é um pouco mais grave. Né? Aí é um pouco mais grave porque a questão é cultural. É uma pessoa ter um filho em casa que tem essas manifestações e ele não crê nisso, ou pelo menos ele não deve crer, ou ele não pode crer, porque se ele acreditar nisso, isso pode trazer alguma implicação para o seu processo de fé, a sua coisa da religião. Então é preciso que o amor fale mais alto, é o que eu costumo dizer. Cada coisa no seu quadrado, cada coisa no seu campo, se é psíquico, psíquico, se é espiritual, espiritual, físico, físico. E assim a gente consegue discernir de maneira razoável, de maneira mais lúcida, sem perdermos a conexão. Nós mesmos perdemos a conexão com a realidade. Porque quando nós estamos agindo de acordo com o fanatismo, quando nós estamos fanatizados por uma ideia, quando nós estamos obliterados do pensamento por conta de uma ideia cerceante, uma ideia que nos limita, uma ideia castradora, nós somos já os agentes, os patógenos, nós já somos os elementos que estamos também com uma patologia instalada, que nós precisamos resolver. Né? Doentes vão se expandindo em todas as direções. Por isso que Allan Kardec, quando fala das obsessões, ele diz que existe uma obsessão fascinação, que essa obsessão ela é um grau mais acima do que aquela simples obsessão das sugestões do dia a dia, aonde ela já começa a ter um direcionamento para o indivíduo. O indivíduo já começa a ser preso, fisgado em uma realidade e ali ele não sai mais, ele fica preso ali. Então isso é um processo obliterante, é um tipo de obsessão obliterante. Então o processo ele pode estar a criança com a mediunidade e a obsessão do pai e da mãe. E isso pode também ser um fenômeno múltiplo familiar, um drama familiar. Se nós não tivéssemos as barreiras religiosas que impedem o livre trânsito, né? O livre trânsito entre as doutrinas, as religiões, com as terapêuticas importantes que cada uma tem, certamente que nós poderíamos, como médicos de múltiplas especialidades, nós poderíamos acudir pessoas que estão passando por suas necessidades. Você entende de Jesus? Então você é um jesusólogo, vamos dizer assim. Você entende de espírito? Você é um espiritólogo. Então, quando eu tiver problema com Jesus, eu chamo você e você me esclarece, você me resolve, você me ajuda. Quando eu tiver um problema espiritual, aí eu chamo você e você vai me ajudar com a questão espiritual. Entende como é que funciona isso? Então, nós não temos esse intercâmbio. Sinto muito, não temos. Então é mais cada um no seu mundo. O espírita acha que pode resolver tudo com problema espiritual, o crente acha que pode resolver tudo com seu problema teológico e o médico acha que pode resolver tudo com seu remédio. Fica cada um no seu mundo e a interdisciplinariedade não acontece. A transdisciplinariedade não acontece e a gente não consegue aplicar o remédio certo muitas vezes na hora que precisa ser. O amor precisa ser mais. Porque se você tem um filho e você ama seu filho, você quer curar seu filho. Não é ficar procurando de porta em porta uma solução de qualquer um, de qualquer jeito, porque também tem muita coisa aí, gente, que sinceramente não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. São coisas ainda do místico, do fantasioso e que as pessoas ainda se perdem um pouco nisso. A doutrina espírita é muito simples em relação a isso. O que você aplica numa criança que está com um processo de mediunidade instalado? Transfusão energética através do passe. Faz uma sessão de fluidoterapia intensificada com essa criança, não necessariamente dentro do ambiente do centro. Você pode fazer em casa. Você pode fazer de uma forma que ali tenha um combinado de orações, de evangelho, de leitura de textos, do passe, da solicitação aos espíritos, aos mentores, para que de certa forma criem, ajudem essa criança a fortalecer-se enquanto uma barreira psíquica para impedir a aproximação de espíritos outros que não sejam os benfeitores. Então uma série de
de medidas profiláticas que podem ser adotadas. A última coisa que a gente pode fazer é ficar em casa, achando que aquilo é muito legal. Poxa, meu filho tem uma manifestação maravilhosa, meu Deus, é um guruzinho, é um Dalai Lama novo. Nada disso, gente. Isso realmente nós não precisamos disso. O fenômeno mediúnico, ele veio com duas finalidades no meu entendimento. A primeira é despertar, né? Porque para os que não creem, ainda os tomés, é preciso botar no dedo da ferida, é preciso tocar no corpo do Cristo, é preciso meter a mão lá na ferida para saber que aquilo é de verdade. E por outro motivo, de nos dizer, nos despertar de características nossas que irão aflorar muito, de maneira muito clara, de maneira muito corriqueira, de maneira muito contundente no futuro. A evolução espiritual do homem, moral do homem, leva a um desadensamento do seu corpo, consequentemente, ao aumento da fluidez do seu perispírito, e isso aumenta a possibilidade das conexões transdimensionais. Isso, sem dúvida nenhuma, é um fato que nós podemos encontrar na própria literatura espírita. Então, na medida em que você evolui moralmente, você se desadensa, e esse desadensamento cria uma possibilidade desse intercâmbio interdimensional de forma mais clara. Ou seja, o futuro que nos reserva do ponto de vista de aparelhos biológicos é que esse corpo menos denso, ele seja um aparelho de convivência com os fenômenos chamados mediúnicos de forma mais normal. Hoje nós estamos usando próteses espirituais, hoje nós estamos usando aparelhos que dão ubiquidade, que permitem você se comunicar com qualquer pessoa a qualquer tempo. Isso no futuro será feito pelo pensamento, fenômenos anímicos que já poderiam estar sendo utilizados, mas a nossa indisciplina mental não nos deixaria usar o aparelho, o instinto, o instrumento, melhor dizendo, o instituto da hipnose, o instituto da telepatia, o instituto das outras faculdades de uma maneira mais corriqueira. Então a gente usa de maneira pontual ainda, com treinamento, com especializações, e ainda assim de maneira muito primitiva. Então no futuro nós vamos fazer isso de maneira normal, a nossa internet será conexão mental, o nosso processo de visualização, de convivência com o espiritual será muito mais fluido. Esse é um entendimento natural do desenvolvimento do corpo e do espírito. Agora, do ponto de vista da infância, hoje, no mundo como nós estamos vivendo, nós temos muita preocupação com relação a isso, porque as crianças estão cada vez menos preparadas para lidar com coisas mais pesadas. As crianças estão superprotegidas, elas estão blindadas nos seus processos existenciais de qualquer tipo de frustração, qualquer tipo de dor, de sofrimento. Imagina se de repente uma criança dessa dá passagem a um espírito que está de um suicida, de alguém que teve uma vida muito ruim, uma vida complicada. Você imagina o que tipo de marcas esse espírito pode deixar nessa criança, que tipo de consequências isso pode ter. Então é preciso que nós nos preparemos para isso, claro, por que não? Essa turma toda que está chegando aí agora, já de espíritos novos, da nova geração, eles são espíritos que têm essa fluidez, essa capacidade de forma mais natural de lidar com isso. Né? Então a gente tem alguns exemplos assim de fenômenos mais recentes, e eu vou citar um pouquíssimo conhecido, tenho certeza, porque ela mesma já disse que ela só tem 5 anos de doutrina espírita hoje, agora, nesse momento, e é uma das médiuns, para mim, hoje, que eu não vejo quem tenha hoje uma qualidade mais pura, no sentido da mediunidade, do que essa moça. Ela faz cartas consoladoras, o nome dela é Maíra Rocha, talvez ela nunca tenha imaginado que a gente vai citar o nome dela numa palestra, eu estou aqui citando, até porque eu assisti alguns trabalhos que ela fez. Ela não somente é uma médium muito bem preparada, muito bem formada, digamos assim, é uma pessoa humilíssima, uma pessoa que tem uma humildade muito acentuada e verdadeira. É uma pessoa muito bonita do ponto de vista da sua espiritualidade, que faz um trabalho excepcional em termos da mediunidade. Mas como é que aconteceu a mediunidade dela? Ela chegou à família evangélica, ela de repente vê os espíritos, ela tem contato com os espíritos, e ela às vezes não pode falar, ela não pode dizer. Imagina a solidão de uma pessoa dessa. Imagina a forma angustiante que essa menina viveu, até que de repente ela fosse conduzida a um local que a acolheu decentemente, deu-lhe a oportunidade do seu desenvolvimento, e em pouquíssimo tempo
aquilo que estava preso, que estava congestionado, de repente eclodiu numa mediunidade de uma psicografia espetacular, com detalhes, aquilo que Kardec diria da rara faculdade da psicografia positiva, que não deixa a menor dúvida de que ali de fato ela tem evidência, ela tem outras faculdades que estão explícitas ali naquele momento. Então, essa moça, por exemplo, é um exemplo de espíritos que chegam, que têm uma mediunidade, que precisam de uma educação desde o berço. Como é que se pode educar um médiumzinho, né? Uma criança que tem uma mediunidade? A educar mesmo na evangelização, fazer o trabalho de valores, trabalhar pelo exemplo. Os pais têm que ter uma responsabilidade, assumir essa responsabilidade de se melhorarem também, criarem uma condição do lar que permita o acolhimento dessa possibilidade de forma diferenciada. Não que nas famílias que não têm médios isso não seja importante, é super importante também. Mas se você não tem uma família onde existem essas manifestações, agrava-se muito o quadro, né? O quadro se agrava bastante. Então você veja, por exemplo, nem todo mundo é Chico Xavier. Nem todo mundo tem um espírito como aquele, porque ele com 4 anos de idade, ele já tinha seus impactos, perdeu a sua mãe. Se não fossem aqueles espíritos do quintal, ele não suportaria o tipo de agressões que ele recebeu, ele não teria a menor possibilidade de desenvolver-se enquanto um ser de consciência que se desenvolveu. Se não fossem os espíritos, os mentores, aqueles que o orientaram. Dona Ivone Amaral Pereira também, uma pessoa que conhece a mediunidade desde muito cedo, também, na verdade, a mediunidade dela se expressa com 28 dias. Ela teve um fenômeno de catalepsia com 28 dias de nascida, no berço ainda. Ela foi dada como morta durante 6 horas, até que a sua mãe tocasse a sua cabeça. Então, ela chora, imagina, a cidade no interior do Rio de Janeiro, em 1900, de repente, uma criança que ressuscita após a oração de uma mãe à Virgem Maria. Então esse tipo de fenômeno acontece. Não é comum, não é uma coisa que acontece todo dia em todas as famílias, mas acontece. E pode acontecer na minha, pode acontecer na sua, pode acontecer de repente de uma criança não ter a menor manifestação e um dia, como não virar de página, começa a acontecer. Nós temos que estar preparados para isso. A amor-terapia, a informação, sermos capazes de lidar com esse processo de uma maneira lúcida, racional, sem escapismos, sem fanatismos, sem soluções de internet, sem indicações somente do amigo. O amigo diz que tem uma pessoa que é ótima, que faz, etc. Tudo bem, ouça, preste atenção. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Espiritismo não é melhor do que nada, não é melhor do que ninguém, mas ele tem umas coisas muito interessantes, ele é muito simples, viu? Não tem nenhuma coisa que você não possa fazer, não tem nenhuma coisa que você não consiga realizar com seu espírito de amor, com seu espírito de vontade, com seu espírito de perseverança, de dedicação, de devotamento. Não tem nada que você não consiga fazer em relação a essa direção que você não realize. Que você não consiga fazer. Você não precisa ter uma faculdade especial, você não precisa ter poderes, você não precisa manipular ervas, você não precisa fazer nada, você só precisa amorosamente ser capaz de doar-se àquela pessoa, dar a ela formação moral, dar a ela uma formação de valores sólidos, dar a ela a possibilidade dela se sentir incluída nesse mundo e de eventualmente ultrapassar essa fase que é uma fase importante no seu desenvolvimento, mas que vai passar e ela vai ter a possibilidade de viver sua vida normalmente no futuro. E quando é que ela pode, então, participar de reuniões mediúnicas? Quando é que ela pode, então, ter o seu desenvolvimento? Bom, aí isso vai depender de muitas coisas. A recomendação é que uma pessoa com menos de 18 anos não participe das reuniões mediúnicas, não participe desse processo de educação mediúnica, de formação, desenvolvimento, como se chama por aí. É importante que nesse período a criança se desenvolva moralmente, psiquicamente, emocionalmente, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa legal, seja uma pessoa sólida, uma pessoa firme, resiliente. Isso é o ideal. E a partir daí, quando ela começa a já ter
um senso de si mesma, quando ela começa a ter discernimento, quando ela começa a acumular conhecimentos de uma forma mais intelectualizada, ela pode servir de aparato para, sim, comunicações, claro, dentro do seu tempo, dentro da sua natureza, dentro da sua forma. Muitos, de repente, aquela faculdade que chega de forma tão expressiva lá na frente, ela vai amainando e tal, e de repente não é mais a mesma coisa, e as coisas vão se modificando, cada coisa no seu tempo, a gente não sabe. A gente não sabe o que é estar por trás da história de cada um. O fato é que cada um de nós temos histórias específicas, formações específicas, temos construtos específicos e a gente precisa respeitar isso, né? Respeitar isso. A ignorância já não é mais uma bênção. A ignorância é simplesmente ignorância, porque se ela nos livrasse de alguma coisa, tudo bem, mas a ignorância pode fazer com que a gente cometa muitos erros. Portanto, vamos estudar um pouco, vamos prestar atenção, ver o que é que os espíritos estão nos dizendo a respeito disso, aprender da pedagogia do espírito, que o espírito, na verdade, não é o fato da criança ter uma manifestação mediúnica que vai fazê-la um espírito melhor. A mediunidade no futuro vai lhe ajudar bastante no desenvolvimento, no aprimoramento daquilo que lhe foi plantado como base. Se ele não tiver fundamento, se não tiver base, provavelmente isso pode gerar distúrbios, né? Pode gerar distorções, pode gerar algum tipo de complexidade desnecessária. Então, para simplificar o processo, a gente precisa realmente entender que a mediunidade na infância é algo que pode ocorrer, mas se ocorrer, nós temos ferramentas para lidar com isso, né? Ferramentas muito importantes, simples, que não tem nenhuma sofisticação do ponto de vista da sua prática, que não exige nenhum tipo de nível iniciático para que se possa promover, nenhum ambiente específico. O melhor ambiente é aquele cujo lar, né? É aquele ambiente interno do lar, cuja energia ela paira em bondade. Esse lugar é bom para tudo. Esse lugar é bom para criança, é bom para o adulto, é bom para o velho, é bom para o que está chegando, para o que está indo embora. Esse lugar é fantástico para o desenvolvimento do espírito. Se nós tivéssemos a noção do que significa isso, a gente mudaria muito a nossa construção de um lar. Todos teríamos muitas condições de construir lares muito mais sólidos. Culano Pires diz que se nós entendêssemos a real função de um centro espírita, nós iríamos dar ciência da organização mais importante do ponto de vista social que já existiu, um centro espírita bem estruturado, com todas as suas faculdades ativas, com todas as suas propostas em andamento, fazendo aquilo que realmente os espíritos orientaram a fazer, não as coisas que a gente pendurou, mas as coisas puras do ensinamento do espírito, seríamos realmente instrumentos muito poderosos. Eu posso aqui dizer que se nós tivéssemos realmente noção do que significa um lar, não uma casa, não tijolos, não paredes, mas um lar, uma egrégora de um lar, nós teríamos o conhecimento da organização mais poderosa da humanidade, sem dúvida nenhuma. Porque no lar você tem a possibilidade das reconstruções, no lar você tem a possibilidade dos refazimentos, das religações, você tem a possibilidade de montar todo um novo aparato em relação àqueles indivíduos que estão ali vivendo, e o lar ele consegue disseminar uma egrégora positiva para o entorno. Então uma casa de pessoas ajustadas, ela serve como um dínamo energizador de toda uma vizinhança e vai melhorando, e ela vai se ampliando, e como uma grande explosão ela vai ganhando territórios cada vez mais amplos pela formação em rede das mentes conectadas no bem. Então isso é o que o Espírito nos ensina. Né? Então vamos acolher nossas crianças, vamos entender o processo, vamos ver que isso é da natureza, que não tem nada demais, que não é nada sobrenatural, é da natureza, é do ser humano. Agora, a questão que pode ser desvirtuada é se nós não soubermos lidar com isso, se nós não tivermos a capacidade de lidar com isso com discernimento, com razão, com a energia apropriada, a gente pode pegar uma coisa que é tão boa, uma coisa que pode significar tanto para tantas pessoas e transformar isso em algo realmente desagradável.
Então, essa é a mensagem, né, que a gente deixa aqui para a gente poder pensar e refletir sobre isso. As casas espíritas precisam estar preparadas para lidar com esses processos e nós precisamos estar de ouvidos e olhos atentos para poder identificarmos eventuais situações desse tipo, para que nós possamos auxiliar aqueles que se encontram nessa situação a terem discernimento e boa luz para resolver as suas questões, né? Então ficamos por aqui, pedindo ao Pai Celestial que nos abençoe, que nos traga paz no nosso coração e que essa mediunidade, que é sempre muito boa da gente falar sobre ela, entender mais sobre ela, que ela seja realmente entendida e praticada conforme assim nos dizem os Espíritos, religiosamente, santamente. Fique com Deus, que assim seja.